Nesse momento, Pai, atinge o seu alvo nesse lugar. As vidas que precisam, Pai, ouvir mais a Tua palavra e conhecer do Teu nome. Atinge lá, Espírito Santo. E para sempre nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Use a sua filha mais uma vez com poder e grande glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É para o Senhor, pode ser mais forte. Pode ser mais forte misturado com glória a Deus, aleluia. Mais forte é para Ele. Você que ainda não glorificou, abre a tua boca e começa a dizer glória, glória, glória. A presença dEle está nesse lugar. Ei. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e exaltação. Pega a tua Bíblia comigo sem mais demora. Aleluia, prometo que não vou me demorar muito, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Tudo é perca se eu não tenho a Ti. 2 Reis, capítulo 5. A Tua graça é o que me basta. Sem Você eu não sei pra onde ir. Ei. Será que você pode levantar a tua mão e declarar? E a minha alma se pertence em Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. E só Tua presença. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 vai dizer assim. Eu queria que você prestasse atenção na leitura dessa palavra. Uma palavra bem conhecida, mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão homem valoroso, porém leproso. E era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que ele está buscando ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu,
o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grandiosa, porventura você não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Não foi a palavra do rei, não foi a palavra do comandante, não foi a palavra de uma menina, foi a palavra de um homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Eu vou dizer a terceira vez: e ficou purificado. Cadê você que veio nessa noite para adorar aquele que tem todo o poder de transformar a vida e trazer cura na alma, trazer cura no corpo, trazer cura na família? Cadê você que vem adorar ele? Levante a tua mão bem alto e dê uma salva de palmas bem forte para ele, e glorifique a ele nessa noite. Aleluia! Assim mesmo, se assente adorando ao Senhor. Ei, eu já ministrei ao Senhor, eu já ministrei essa palavra algumas vezes ao longo do meu ministério, ao longo da minha vida. Na verdade, desde a escolinha bíblica dominical, sempre Naamã é uma das histórias que nós ouvimos muito, né, pastor Eliel? Na escola bíblica, nas EBFs, sempre tem a história de Naamã, porque é uma história que muito nos ensina. Para começar, eu preciso dizer para você o significado do nome Naamã. O significado do nome Naamã é agradável, aprazível, doce ou belo. Agradável, aprazível, doce ou belo. Só que Naamã, nós vamos ver a situação dele. Ele não estava nada agradável, ele não estava nada aprazível, ele não estava muito menos belo e muito menos doce. Naamã estava passando por uma situação de doença em sua carne. Mas além da doença na carne, nós percebemos que Naamã também carregava com ele uma doença chamada soberba. E vamos lá, nós vamos dar continuidade a essa história. Naamã, um homem que estava doente naquela época, você sabe já que a história nos deixa saber. E a cultura da época era que uma pessoa leprosa, ela não poderia estar no meio da comunidade. Ela não poderia andar, Pedro, no meio de pessoas. Naamã, ele tinha algo diferente dos outros leprosos. Ele era um comandante de honra para aquela terra. Ele era um comandante que tinha um histórico, que tinha livrado o povo da Síria das mãos dos israelitas. Naamã, apesar de ter patente, apesar de ter um nome tão belo, tão forte,
tão doce. Ele estava leproso, ele estava doente. E sendo assim, ele precisava estar longe do convívio com pessoas. Só que Deus, Ele tem a forma de trabalhar. Eu vou dizer de novo: Deus, Ele tem a forma de trabalhar e de fazer o inesperado acontecer. Naamã não podia estar no meio de pessoas, mas Deus pega uma menina que conhecia o poder de Deus, pega uma menina que era do povo de Israel, pega uma menina que conhecia o Deus Todo-Poderoso, faz ela escrava, leva ela para dentro da casa de um leproso, leva ela para dentro da casa de um doente, leva ela para dentro da casa de alguém que não tinha mais, aleluia, não tinha mais solução para o problema que estava vivendo. E ao entrar dentro da casa daquele homem, ela vê aquele homem, e a primeira coisa que aquela menina faz é comunicar com a sua senhora, é se comunicar com a esposa de Naamã. Ela diz: se o meu senhor tivesse lá na minha terra, diante do profeta, ele veria que existe Deus em Israel. E sabe o que me chama a atenção? Eu quero abrir um parênteses aqui sobre essa menina. Essa menina, independente dela estar numa situação de escrava, ela tinha aproximadamente entre seus 12 a 18 anos, era uma menina jovem, adolescente jovem. Ela tinha sido arrancada da sua família, ela tinha sido arrancada da sua parentela, ela tinha sido arrancada do meio dos seus pais para servir numa casa em que ela não sabia para onde ela estava indo. Mas sabe o que me chama a atenção na história dessa menina? É que mesmo ela sendo arrancada do meio da sua parentela, ela entra na casa de um homem doente. E ela entende naquele momento que muitas das vezes, se ela vivesse hoje no El Shaddai, ela ia saber exatamente o que a gente fala nesse altar. Você não vai trabalhar, você é enviado. Você não sai para passear no mall, você é enviado. Você não está naquele hospital fazendo exame, você é enviado. Aquela menina entendeu que ela ali naquele momento, ela não era só uma escrava, mas ela era uma enviada do Todo-Poderoso para liberar uma palavra de cura sobre aquela casa. Levante a tua mão nessa noite que eu quero profetizar sobre a tua vida. Aonde você entrar, a situação não vai te parar. Aonde você chegar, você será enviado do céu para levar e liberar uma palavra de cura sobre aquele ambiente. Dá um high five do teu lado e diga assim: tu é um enviado. Diga: tu é enviado. Aquela menina chega naquela casa, ela se deixa ser usada. Mas a doença, além de Naamã, não era só na carne. A Bíblia vai dizer que ele, quando escuta essa história, a primeira coisa que Naamã faz, ele leva a situação para o rei, para o seu senhor. E ao levar a situação, agora ele transfere, pastor Eliel, ele transfere o dever dele de buscar a solução. Estava tão simples, aquela menina deu uma palavra de ordem. Se ele tivesse diante do profeta. Agora ele pega essa situação, essa informação, leva para o rei e joga na mão do rei o dever de solucionar o problema dele. Quantos de nós vivemos assim? Jogamos os nossos problemas, dividimos as nossas dores. Porque eu vou botar assim, não é nada errado, irmão, mas presta atenção. Eu vou botar tudo o meu problema porque a igreja tem um grupo de intercessão. Vou jogar lá no grupo e vou descansar. Vou pedir para eles orarem, eu vou trabalhar, correr atrás do meu. Eu vou jogar nas costas dos pastores e vou viver uma vida normal. Se Deus fazer, a glória é dele. Se Deus não fizer, é porque eles não oraram tanto. Porque é muito fácil nós tirarmos as nossas responsabilidades e querer jogar em cima de outras pessoas a situação que nós precisamos ir para o joelho. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para pessoas que estão aqui: Ele ainda ouve a tua oração, Ele ainda ouve o teu clamor. Eu vou dizer de novo, se você está aqui ou se você está na internet, eu não sei como você está dentro dessa casa, mas uma coisa eu sei: o Deus que está aqui nesse ambiente, Ele está aí dentro também dizendo: se posiciona, porque é momento de você clamar, é momento de você orar, e você está botando o seu pedido para outros, e Deus está dizendo: eu estou te esperando
Pegue com carinho na mão dessa pessoa e diga assim: Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Aleluia. Mais uma vez diga: Deus está com saudade. Irmão, você não entendeu. Tem pessoas pensando ouvir isso. Olha na bolota dos olhos dele e diz assim: Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Ele vai diante do rei da Síria, joga a situação, o rei da Síria mais que depressa. Ele vai agir agora como o rei agiria, como um homem normal agiria. Ele faz uma carta para o rei de Israel. Olha que interessante. Essa menina, ela é tirada do povo de Israel. Agora o rei da Síria faz uma carta para o rei de Israel, da onde ela veio. Eu não sei se aquele homem pensou bem: como essa menina veio de escrava de lá, vai que o Deus de lá está nervoso com aqui, eu vou mandar uma carta para lá e para ver se isso resolve. Ele faz uma carta. Ele pega ouro, ele pega prata, ele pega 10 vestidos reais e manda de presente para o rei e diz: ei, eu estou te mandando essa oferta, eu estou te mandando esse presente, resolve, porque o meu capitão está indo junto, e quando ele chegar, resolve o problema dele. Muitos de nós entramos na igreja assim, achando que o valor do meu dízimo, achando que o valor da minha oferta, achando que eu posso colocar Deus na parede, ou os pastores da igreja, ou os líderes do meu departamento, porque eu pago mais do que B, porque eu dou mais. Faça alguma coisa. Deixa eu dizer para você, a palavra do Senhor vai dizer que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão e vier ofertar no altar, não oferte. Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, volta lá, pede perdão, volta lá, se conserta e depois você traz a sua oferta. E eu quero dizer para pessoas que entraram aqui, o Senhor te trouxe nessa noite para te dizer: você não é só um número, você é uma vida, você é uma alma, e Deus te olha como vida preciosa para o reino. Seja dizimista, seja ofertante, mas principalmente seja fiel em todo o seu modo de viver. Seja fiel na forma de andar, de falar, de agir, de caminhar. Seja fiel. Olhe com carinho de novo para essa pessoa, me ajude a pregar. Diga: o Senhor, Ele está querendo fidelidade. Diga: fidelidade. Ele transferiu a responsabilidade de buscar para o seu Senhor. O rei da Síria envia uma carta, prata, ouro, vestidos, tentou comprar o incomprável. O rei agora de Israel recebe essa responsabilidade. Irmão, já pensou? Se alguém chega para você e diz assim: olha, resolve, estou te dando esse presente, mas eu tenho um filho lá em casa que ele está praticamente morto, ele precisa ser curado, resolve esse problema. O rei de Israel agora recebe essa notícia. Eu imagino o pastor Eliel como ele ficou nervoso. O rei de Israel agora, ele faz um ato que naquela época, quando eles se desesperavam, eles faziam como sinal de rendição, como sinal de dizer: eu não tenho nada para fazer, eu não posso fazer. Ele rasga os seus vestidos e diz: certamente esse rei está procurando problema comigo, certamente ele está procurando discórdia com o reino. Mas fala comigo, o profeta Eliseu ouviu essa história, e ele disse assim: olha, manda esse homem aqui na minha casa, porque eu vou resolver a situação dele. Só que não era do jeito que o leproso, que Naamã pensou que seria. Naamã monta Maef no seu cavalo, chama os seus guardas e vai até a porta do profeta. O profeta, você leu comigo o que ele faz? Ele manda um moço dar o recado para ele. Esse Deus, ele é maravilhoso. E eu vejo nessa história, sabe, Tico, que Deus, Ele não precisa de pessoas para realizar o que Ele tem que realizar. Ele usa aquele que Ele quer usar,
da forma que ele quer agir, da forma que ele quer fazer. Naamã queria impor a Deus como agir, e Deus estava mostrando para Naamã que ele age da maneira que ele quer e na hora que ele quer. Eu vou dizer de novo, tem muitos Naamã em nosso meio querendo dizer para Deus como que ele tem que agir, como que ele tem que fazer, por onde que ele tem que entrar e por onde que ele tem que sair. E Deus está dizendo, quando você parar e ouvir a minha voz, eu farei da minha maneira, porque a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ei. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se tá bom o negócio, mas não tá legal, não tá agradável, não tá perfeito, não é de Deus. Na última vez que eu ministrei aqui, eu contei um pedacinho do testemunho do início do meu casamento. Quem lembra que eu disse que o pastor Ezequiel me encostou na parede e disse: eu amo a Deus acima de todas as coisas? Quem lembra dessa parte dessa pregação? Então, algumas pessoas na internet, quando viram, sem saber todo o contexto, e começaram a falar tanta coisa e dizer assim: mas como assim? O homem tem que cuidar da sua casa, o homem tem que cuidar da sua família, o homem tem que amar a mulher. E eu, com todo carinho e respeito, ia lá e respondi e falava: olha, você não entendeu, ele cuida tão bem que hoje nós estamos filhos, genro, noras, netos, está tudo bem, está todo mundo vivo. Isso foi no início do casamento. E uma coisa que você não entendeu: se uma pessoa não ama a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, é impossível você ser fiel, é impossível você agradar, é impossível você cuidar, porque o verdadeiro amor, ele vem do coração de Deus. Quando você ama o Senhor acima de qualquer coisa, deixa eu te dizer, Ele é o próprio amor, Ele vai transbordar dentro de você, Ele vai transbordar em cima da tua família, Ele vai transbordar em cima do teu trabalho, porque quando você entende que Ele está acima de tudo, em cima de todos, meu irmão, não tem inferno contra a tua casa, não tem inferno contra a tua saúde, não tem inferno que te pare. A palavra do Senhor vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Contra quem, pastora? Contra a minha igreja, contra a minha igreja, contra a minha igreja. Cadê você que é a igreja nessa noite? Será que você pode dizer a palavra de adoração para Ele? Ei, igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Aleluia. Ele está nesse lugar. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Eu amo esse Deus. E agora Naamã, que tem um nome tão lindo, agradável, doce, aprazível, belo, ele está totalmente ao contrário daquilo que o seu nome representava. Interessante que eu já ouvi várias pregações aqui que o nome da pessoa era terrível e as pessoas agiam diferente do nome. Só que Naamã agora é o contrário. O nome dele é perfeito, é lindo, é belo, é agradável, mas a condição que ele estava era terrível. Eu não sei se você já viu a doença chamada lepra nos dias de hoje. Ela quase não existe mais. Mas no Rio de Janeiro, há uns 30 anos atrás, existia um local chamado, um hospital chamado leprosário. Não existe mais. E nesse leprosário, era mais ou menos como na época de Jesus, porque todo mundo que tinha lepra, por ser altamente contagiosa, era jogado dentro desse leprosário. Para quê, pastora? Para esperar a morte, porque não existia um remédio, não existia uma cura, e era algo que era de alta contaminação. As pessoas entravam ali para dentro. A lepra, ela é um tipo de doença que ela vai comendo a pessoa em vida. Ela come um pedaço do dedo, ela come as pontas das orelhas, ela depois desce para o nariz e assim vai comendo as pontas do corpo. E quando não tem mais o que fazer, aquela pessoa vem a óbito, porque a lepra come a pessoa em vida. E assim estava Naamã.
Naamã, eu imagino que a dor que ele sentia era terrível. Mas mesmo assim, quando ele recebe uma ordenança do homem de Deus, ele combate a ordenança de Deus. Mesmo assim, mesmo caindo dos pedaços, mesmo doente, mesmo leproso, quando o homem de Deus dá uma ordem para ele, diz: vai até o Rio Jordão, e lá você mergulha 7 vezes. Ele fica bravo. Ele fala assim: peraí, eu pensei que ele ia sair de dentro de casa, Moisés. Eu pensei que ele ia sair de lá, levantar do sofá dele, ia ficar de pé diante de mim. Afinal de contas, eu sou Naamã, o capitão. Ele não fala isso, mas a atitude dele deixa entender. Ele pensei que ele ia colocar as mãos sobre mim, e ali ele daria uma ordem. A soberba. Quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas estão carregando a lepra do pecado? Porque hoje a lepra no nosso meio, no nossos dias, simboliza o pecado que nós carregamos. Estão leprosos, estão feridos, mas não tem coragem de se humilhar diante dele. Eu não estou falando se humilhar diante do homem, do pastor e da pastora, mas é se humilhar diante do grande Deus e dizer: Deus, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda, tem misericórdia de mim. Queremos ainda atuar como se tivesse tudo bem, esquecendo que se eu fizer a minha cama no mais alto abismo, lá ele está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo mar, lá também ele me encontra. Dos olhos dele não tem como se esconder, dos olhos dele não tem como escapar. E queremos viver uma vida achando que ele não está vendo. Olhe com carinho para essa pessoa e diga assim: o teu Deus tudo vê. Diga mais forte: o teu Deus tudo vê. Naamã, ferido, machucado, leproso, ainda quer, Silvia, dizer para Deus como Deus agir. Ah, Senhor, porque se o Senhor for por aqui, vai dar mais certo. É porque, sabe, Jesus, eu não sei se eu conhece bem aquela pessoa, mas eu convivo com ela. Eu não sei, Deus, se você sabe bem como é que ela é, mas eu ando com ela todo dia dentro do carro no trabalho. Sabe, Jesus, eu não sei se você sabe o que ela me falou. Agimos como se estivéssemos falando com um homem natural dessa terra. E esquecemos que o nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. A Ele foi dado todo o poder, a Ele foi dado toda a sabedoria. Ele tudo vê, meu irmão. Eu vou dizer mais ainda, a Bíblia vai dizer lá em Salmos que quando você e eu estávamos informe. Pastor, o que é informe? Quando você ainda era uma célula, irmão, que não tinha valor nenhum para a medicina, dizia que você era só um embrião. A Bíblia vai dizer que ali Ele já te via e todos os seus dias já estavam escrito no livro dele. Ele sabe de você por dentro e por fora. Ele conhece o teu coração. Ele sabe como você está aqui nessa noite. Ei! Ele sabe, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Agora, Naamã revoltado, escuta aqui. Porque Jesus, se não for do meu jeito, eu vou sair da igreja. Porque se eu não fizer o que eu quero fazer, eu vou sair da igreja. Se não for da forma que eu penso, eu vou sair. Naamã fez isso aí. Leproso, doente, ferido, porque mandou ele mergulhar no rio. Ele disse que não servia para ele. A Bíblia vai dizer que ele vira e vai embora. Ele preferiu, pastor Eliel, estar leproso do que submeter a ordenança do céu para a vida dele. Eu queria que você agora, em nome de Jesus, coloque sua mão no seu coração. E no alto de temor, a presença dele está aqui em nosso meio. Eu sei o que eu tenho praticado, eu conheço o meu coração, o Senhor conhece muito mais e Ele conhece o teu. De repente você está vivendo uma situação que você não vê solução, mas hoje o Espírito Santo me traz aqui para te lembrar: será que você não está sendo o próprio empecilho para Ele agir?
Queremos colocar a culpa no marido, queremos colocar a culpa na esposa, queremos colocar a culpa na falta de tempo. Queremos colocar culpa no nosso patrão, na nossa patroa. Queremos colocar culpa na falta de emprego. Olha aqui para mim com tua mão no coração. Queremos culpar tanta pessoa e esquecemos de olhar no espelho e dizer: você é o culpado de Deus não estar agindo na tua vida. Você é o culpado de você não estar vivendo o que Deus tem para a tua vida. Deixa eu dizer para você, meu irmão, a salvação é individual e o céu é conquistado à força, como a palavra diz. Você não depende de A, você não depende de B para subir, você depende de Cristo e de você mesmo. E a palavra de hoje é: se posiciona e viva o que Deus tem para você. Naamã vira e vai embora. Como, irmão Bétega? Como uma pessoa pode preferir estar leproso do que, Bruna, fazer o que Deus mandou? Eu tenho certeza que você já sentou do lado de alguém assim. Para mim nada está nada bom. Dessa forma eu não quero. Dessa maneira que Deus está mandando eu não aceito. Desse jeito, não, porque esse jeito tem que ser do meu jeito. E você começa a perceber que a pessoa nunca sai do mesmo lugar. Eu queria que você trouxesse a sua memória agora. Quem sabe essa pessoa é até você mesmo. Ou quem sabe você conhece alguém que você vai vendo os anos vão passando e a pessoa está estancada no mesmo lugar. Por quê? Porque ela parou em frente à casa do profeta e ali ela não quer obedecer a ordem de Deus. Ela fica uma vida, ela vai para a porta, ela sai da porta, ela vai para a porta, ela sai da porta, ela não se posiciona. O Senhor te trouxe aqui nesse dia para dizer para você: se posiciona, porque eu quero curar essa lepra. Pastora, que lepra é essa? É tudo aquilo que te impede de caminhar, é tudo aquilo que te bloqueia, é tudo aquilo que não te deixa fluir na presença do Senhor e tem te parado no meio da caminhada. Para começar a terminar, mas diga assim comigo: Deus sempre, mais forte, Deus sempre usa alguém. Já aconteceu muitas vezes comigo, eu tenho certeza que com você também. De momentos da minha vida de eu estar no meio de uma encruzilhada sem saber o que fazer. E ao tentar tomar uma decisão que hoje eu entendo que seria o meu fim, não estaria aqui hoje. Deus usar alguém, ou um marido, ou até mesmo uma criança, um filho dentro de casa, ou até mesmo um líder passado pela minha vida e falar assim: não vai por aí, volta e faz o que Deus mandou. Deixa eu contar para você o que aconteceu comigo no dia 9 de janeiro de 2005, perdão. Eu estava num culto. E depois desse culto, dia 9 de janeiro, era o aniversário do meu filho de 15 anos. Quem é rápido de matemática aí? Há 17 anos atrás, qual é o ano? Gente, pega a calculadora. 2007. 8. 9 de janeiro de 2008. Era o dia 42, diga, dia 42. Que meu papai estava em coma. Ele pregando no estado do Espírito Santo. Como ele pregava muito. Deus usava muito ele na cura, na libertação. Em cima do altar, já com quase 79 anos de idade, ele terminou de pregar. Várias pessoas aceitaram Jesus. Quando ele desceu do púlpito, ele passou mal, pastor. E ao passar mal, ele já foi direto para o Rio de Janeiro. E foi direto para o hospital. E já ficou na UTI. Depois daquilo, nunca mais meu pai saiu de lá. Ele de lá já foi para a glória. 42 dias. E no dia 42, era 9 de janeiro, dia do aniversário de 15 anos do meu Rafael. Eu estava na igreja. Coração quebrantado, coração machucado. Coração perguntando: Deus, por quê? Não leva meu pai, não leva meu pai, não leva meu pai. Às vezes nós somos egoístas.
e deixamos de orar, Deus, faça a tua vontade, porque eu quero que seja da minha vontade. E eu estava assim, eu estava egoísta no meu coração, porque eu não queria que meu pai fosse embora. Eu lembro que numa quinta-feira, nesse dia 9, a igreja estava cheia. Eu estava lá no meio da igreja chorando muito. Ninguém sabia na igreja, porque era uma igreja grande e cada um vivia por si. Diferente um pouquinho aqui da El Shaddai, que é grande, mas você sabe que se você precisar de oração, é só levantar a mão que você vai ter o acompanhamento de oração. Isso me fez entender também e tentar ser diferente um pouco no pastoreado. Ninguém sabia que meu pai estava em coma, não tinha um grupo de intercessão, ninguém falava nada. Sendo esposa de pastor, eu era missionária, sentei lá atrás. Deus pegou um pastor, levou até mim, pastor Eliel, e no meu ouvido disse assim: aquele não está mais aqui, mas a tua oração. Isso eu estou falando para pessoas que estão aqui que pensam que a tua oração não tem poder. A tua oração está segurando a vida dele naquela cama. Eu fingi que não entendi, esperei o culto acabar. Fui até o pastor, que depois eu soube que era o tio da irmã Bruna, da minha nora, o pastor Deiber. Chamei ele no altar, só todo mundo já tinha ido embora. Eu falei: pastor Deiber, eu estava lá e contei para ele a situação do meu pai e disse: e Deus falou isso, o que eu faço? Ele disse: missionária, você só tem que fazer uma oração. Ele dizia assim: Deus, seja feita a tua vontade. Eu já sabia o que isso representava. E com muita dor, ali de joelho, eu falei: Deus, seja feita a tua vontade. E a minha pastora na época, ela saiu lá de trás. Ela veio caminhando, botou a mão no meu ombro e começou a falar em línguas, irmãos. E ali eu comecei a ouvir como se fosse milhares e milhares de pessoas falando em línguas. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar orando no teu quarto e de repente você ouvir como muitas vozes. E quando eu estava ali ouvindo aquelas muitas vozes falando em língua, glorificando, Deus toma ela e diz assim: filha, hoje eu desço esse coral de anjos para consolar o teu coração, porque aquele está nas minhas mãos. Fui para casa chorando, esperando daqui uma semana, daqui um mês. Na mesma madrugada, 3 horas da manhã, o meu telefone toca. E ao tocar, o meu irmão, e meu irmão disse assim: Marcinha, oi, pastor Moisés Feitosa não está mais aqui, Deus já o levou. Chegou numa próxima, isso era uma terça-feira, perdão. Lá os cultos eram terça, quintas e domingo. De terça para quarta, Deus leva meu pai. Na quinta, eu estou na igreja, chorando lá no banco. A minha pastora nunca tinha me dado uma oportunidade para pregar. Eu nunca tinha pregado. Escute aqui. Eu sempre cantava, irmão Raimon, mas pregar nunca tinha pregado naquele altar. Ela soube que meu pai faleceu. Ela, na hora da oração pelo pregador, ela disse assim: essa noite nós vamos ter uma pregadora diferente. A missionária Marcelene, ela vai pregar hoje. Irmãos, o meu coração gelou na hora, porque ela sabia que eu tinha acabado de perder meu pai. Por frações de segundo, o Espírito Santo me levou a 30 anos atrás. Quando meu irmão Adonias faleceu com 9 meses de idade. Eu ainda não era nascida, mas cresci ouvindo essa história. Eu já vou terminar. E quando Adonias morreu, faleceu, o meu pai dirigiu o culto do ar livre. Quem lembra dos cultos ao ar livre na praça no Brasil? Quem lembra? Se você lembra porque participava, ou no mínimo você lembra porque você estava assistindo o jogo e os crentes te perturbavam. E era todo domingo. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Tem aqui? Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas
pai sentado do lado do túmulo do meu irmão de 9 meses. Ele bate naquela pedra e diz assim: Adonias, você não está mais aqui. Aqui está só o teu corpo. Você aqui agora é só matéria. Um dia nós nos encontraremos na glória. Dá licença que papai tem ali que fazer alguma coisa. Ele levantou e nunca mais voltou no túmulo, porque ele entendeu que o que estava ali era só o corpo. Ele saiu dali e foi dirigir um culto ao ar livre. Por frações de segundo, quando aquela pastora me chamou para pregar, essa história veio na minha mente. Eu me levantei, pastor Mateus, e eu preguei naquela noite. 3 vidas aceitaram a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás às vezes ele quer começar a brotar uma lepra no teu coração. Ele quer começar a brotar uma lepra no teu corpo, na tua alma, para dizer que você não pode fazer mais aquilo que Deus tem para você fazer. Porque a lepra te tira do meio da sociedade. A lepra te tira do meio do convívio. A lepra te tira do meio do povo, pastor Ezequiel. A lepra te tira do meio dos teus familiares. Você está lá, mas você não está. Você está no trabalho, mas a tua mente não está. Você está dentro da tua casa, com a tua família, mas a tua mente não está. É a lepra do inferno que quer te parar. Mas nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, o mesmo Deus que usou Eliseu é o Deus que está aqui no El Shaddai. Ele está dizendo: mergulha, 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 porque quando você mergulhar, você será curado em nome de Jesus. Pastor, e como eu posso mergulhar? Me envolvendo. Pastora, como eu posso mergulhar deixando o túmulo para trás? Pastora, como eu posso mergulhar deixando os mortos para que os mortos enterrem? Porque Deus tem te chamado para algo a mais, mas o inferno quer te parar. Eu estou olhando aqui agora e eu posso ver mulheres e homens que são chamados pelo Senhor, que o inimigo quer te bloquear. Mas hoje, nessa quinta-feira, fica de pé comigo em nome de Jesus. O Deus de Eliseu, ele está aqui no El Shaddai e está dizendo: filho, mergulha, mergulha, se envolve, porque eu vou mudar a tua história. Pega na mão dessa pessoa e diga assim: é tempo de mergulhar. Diga: é tempo de mergulhar. Para começar a terminar, terminando ainda de pé, olha aqui. Deus vai e usa um dos servos daquele próprio homem e diz assim: ei, você está doente, você está ferido. Se o profeta tivesse te mandado fazer coisa muito maior, você não faria? E às vezes o que Deus está pedindo de você é só um compromisso. Olha aqui para mim. Deus só quer o teu compromisso, meu irmão. Compromisso com o céu, compromisso com a verdade, compromisso com a palavra, compromisso com o reino. Às vezes nós esperamos que Deus fale tantas coisas grandes. Eu pensei que Deus ia falar uma coisa enorme para me fazer, e Ele me traz aqui para te dizer: a única coisa que eu espero de você é compromisso e fortalecimento na minha presença. E aquele homem, ele entendeu através de uma palavra que ele só precisava mergulhar. Ele volta, Priscila. Ele volta no mesmo rio que ele tinha negado, no mesmo rio que ele disse que não teria jeito. Ele volta lá e aquele homem diz assim para ele: Senhor, é só você mergulhar. Eu gosto de pensar que aquele homem Naamã, pastor Maico, ele mergulhou uma vez, quando levantou, a pele ainda estava ferida. Ele mergulhou a segunda vez, quando levantou, ele ainda estava leproso. Ele mergulhou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, e levantou e olhou. Deve ter pensado: mas isso é bobeira, mas isso não vai dar certo, mas isso eu já fiz campanha de 7 vezes de campanha. Eu vou na igreja todo domingo e parece que nada acontece. Mas deixa eu dizer, meu irmão, na 7ª mergulhada dele, quando ele levanta, a Bíblia diz que a pele está mais limpa do que um bebê. Pastor, o que é isso? É constância. O Senhor me traz aqui para alertar a igreja. É época de constância, é época de permanecer no Olhe para essa pessoa e diga assim: o Senhor está esperando constância de nós.
É tempo de constância, 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 constância em nome de Jesus. Pega na mão desse irmão com carinho. Pega, pega, pega. Olha nos olhos dele e diga assim: o Senhor está esperando de nós posicionamento e constância. Diga posicionamento e constância. Diga de novo: posicionamento e constância. Olha nos olhos dele, olha para mim não. Diga posicionamento e constância. Obrigado, Deus. Pastora, a senhora não sabe como dói. A senhora não sabe como coça. Coceira incomoda. Coceira incomoda. Vou dizer de novo. Mas só está faltando você se posicionar e deixar o teu passado e viver o novo de Deus para você. Eu quero orar agora por você. Sai do teu lugar, você que entendeu que você precisa se posicionar e que existem coisas que só Ele pode tirar. Não é um convite para aceitar Jesus. Eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem até o altar. Pastor, eu preciso me posicionar. Eu preciso entender que o Senhor tem algo a mais para mim. Sai do teu lugar e venha no altar. Vem intercessão. Enquanto você canta, sai do teu lugar. O Senhor está te chamando nessa noite. Aleluia. A intercessão vem. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Os pastores, a intercessão. Por favor, pode orar pelo povo nessa manhã, nessa noite. Em nome de Jesus. Jesus, com a mão no coração. Deus, existem feridas abertas e como, Senhor, existem feridas que nos envergonham. Deus, eu creio que Naamã, por ser um capitão do exército, ele cobria as suas feridas com a sua farda, com as suas patentes, com o seu chapéu, com a sua bota. Ele andava, Senhor, numa pompa, arrumado, mas por debaixo estava leproso. E só Tu sabes, ó Deus, como muitas das vezes nós entramos aqui nesse lugar. Deus, é com muito temor e tremor, Senhor, que nós oramos nessa noite, te pedindo por misericórdia, Senhor. Tu és o Deus que limpa da lepra, Tu és o Deus que purifica, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que realiza, Tu és o Deus que transforma. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos, Deus, que cada vida que vem nesse altar, que de uma forma, Senhor, gloriosa, Senhor,
O Senhor venha limpar, o Senhor venha tirar, Deus, porque existem dores. Existem dores, Senhor, que nós não falamos para ninguém. Existem guerras que nós vivemos que nós não falamos com ninguém. Vem cá. Sua mão no coração. Eu quero fazer um convite nessa noite para terminar. São 9h15 da noite. Nós já vamos terminar em 10 minutos. Cadê você nessa noite que precisa entregar a tua vida para Jesus? Você que está afastado da igreja. Você que se decepcionou com homens. Você que se decepcionou com pessoas. Você que se decepcionou com o ministério. Ei, olha para mim, deixa eu dizer algo. Não foi Jesus. Não foi Jesus que te feriu. Foram pessoas. E eu não estou te oferecendo uma placa de igreja. Não, não é sobre a igreja. Eu estou te oferecendo Jesus. Eu estou te oferecendo Jesus para você sair daqui hoje com Jesus na tua alma, com Jesus na tua vida. E cadê você nessa noite que precisa fazer uma aliança com o Senhor? A igreja orando em nome de Jesus. Pastor, eu me cansei e me sentei na beira do caminho. Ô pastor, eu nunca fiz uma aliança com Jesus. Eu preciso hoje entregar a minha vida ao Senhor. Cadê você? Aonde você estiver, faça sinal com a tua mão, eu quero te ver. Será que tem alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. A igreja quer te abraçar, quer te receber como filho amado de Deus. Tem alguém nessa noite que gostaria de fazer uma aliança com o Senhor? Olhe do teu lado aí, meu irmão, faça esse convite. Será que tem alguém nessa noite? 2 minutinhos para nós terminarmos. Cadê você que gostaria de fazer essa aliança com Jesus? E sair daqui totalmente livre dessa lepra do pecado. E ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E dizer, Jesus, olha eu aqui. Jesus, eu quero, eu te aceito em nome de... Será que tem alguém? Tem alguém vindo andando já ali pelo corredor, aleluia. Tem uma jovem vindo, aleluia. Obrigada, Jesus. Será que tem mais alguém nessa noite? Cadê você que gostaria de fazer essa aliança com o Senhor? Está te chamando em nome de Jesus, vem. Deus abençoe.
Nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E se o Senhor voltar hoje, que eu, como a tua igreja, lavada e remida pelo teu sangue, também possa subir. Pai querido, Pai amado, olha a tua filhinha nesse altar. Pai querido, tu conheces, Senhor, o deitar, o levantar, o caminhar. E eu te peço nessa noite, Pai querido, que toda dor, que toda angústia fique nesse altar. Que tudo aquilo que ela precisa, Senhor, ela possa receber de ti, em ti. Pai querido, que toda mazela fique nesse altar e que ao sair daqui, ela saia revestida pelo teu bom e doce Espírito. Caminha com ela em casa, caminha com ela no trabalho, caminha com ela pelas ruas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, o Shaddai. 1, 2, 3. Oh, glória! Faz barulho, é o Shaddai. Quero ouvir o som do céu. Rafael Vieira, na internet, entregando a vida para Jesus. Faz barulho, é o Shaddai. Te damos glória. Teu poder. Aleluia. Te damos glória. Teu é o poder pra sempre. E faz barulho, é o Shaddai. Aleluia. Como é gostoso esse lugar. Então hoje, como é gostoso esse lugar. Mas como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Mais forte é pra Ele. Se aceite por um minutinho em nome de Jesus. Aleluia.